Seja bem-vindo ao canal Mesma Língua. No nosso vídeo de hoje, como escrever a abreviatura de uma forma correta, como fazer o registro de abreviatura de uma forma correta. Em muitos momentos você já deve ter encontrado, por exemplo, o seguinte: fulano exerceu aquilo ali, um determinado serviço, por 2 horas. Vamos à regra? A regra é a seguinte: as abreviaturas que fazem parte do sistema métrico decimal não tem ponto final, nem fazem plural. Como, por exemplo, hoje em dia, algumas pessoas colocam 10 quilômetros, aí a pessoa coloca assim, KS, não, isso está errado. Ou apenas alguém que registra assim, 21K, tornou-se moda isso aqui. O K como símbolo de 1000, o K como símbolo de... Não, como símbolo de quilômetros, nada disso. Na nossa língua portuguesa padrão, a abreviatura para quilômetro e quilômetros, KM, tá certo? É assim o nosso padrão. Ora, se existe o padrão, se isso já vem de tantos anos, por que alterar? Não há motivo para se alterar. Bom, vamos lá então. Então, a determinado fato teve a duração de 2 horas. 2 horas. 2 e o H minúsculo. Duração de 10 horas. 10 e o H minúsculo. Ou, por exemplo, alguém que escreve o seguinte: 10 metros. 10 metros. 10 metros. Ah, e por exemplo, se eu dissesse então que uma determinada aula, um determinado encontro tem 3 horas, 30 minutos, então sem aqui o ponto, isso é muito interessante. Então 3 horas, 30 minutos e 20 segundos, 20 e o S de K. Então é assim que nós temos a representação das abreviaturas do nosso sistema métrico decimal. Então encontramos 3 horas, o H minúsculo e sem ponto, 30 minutos, então veja, ó, todos no plural, porque temos 3 horas, 30 minutos, 20 segundos. Veja, tudo aqui no plural, mas não há então ponto sistema métrico, sistema de medida decimal, sem ponto e sem sem o ponto e sem o plural, o S para o plural, perfeito? Aí muita gente coloca o seguinte: nós poderíamos encontrar então assim, eu poderia registrar 5 horas e 30 minutos? Poderia também. Como você pode, como isso aqui é óbvio que são 30 minutos, você pode apenas registrar assim também, 5 horas e 30, 5 horas e meia, 5 horas e 30 minutos. Ninguém vai pensar que isso aqui é segundo. Então, pelo fato de haver essa obviedade, basta representar assim. Mas existe isto. Sim, contanto que a regra seja seguida, não há problema algum. Perfeito? Vamos a uma outra questão. 3 horas, vamos aqui colocar então o seguinte: 3 horas... 30 minutos. Posso fazer isso? Posso. Eu posso colocar então aqui também 3 horas, 15 minutos, 15 M-I-N minúsculos, e vamos lá, 15 segundos, por exemplo. Isso é muito comum no mundo do esporte. Então é assim, muito cuidado com esse tipo de regra, tá certo? M, então a representação para metragem. KM para quilômetro ou quilômetros. Então uma maratona, por exemplo, tem lá os seus 42 quilômetros. Eu espero que esta moda recente do K, colocar apenas o K para a representação de quilômetros, que isto de fato acabe, porque não é o padrão. O padrão, o nosso sistema de representação é com KM, certo? Olha, lembrando que eu estou no Instagram, você que chegou até aqui, a este presente minuto do nosso vídeo, @Diogo Arraes. Pode me seguir aqui, tá legal? Vamos agora ao seguinte: existem alguns plurais que merecem atenção, como por exemplo, quando identificamos algumas abreviaturas como TVs, abreviaturas e siglas, né? TVs, CDs, que é o Compact Disc, né? O disco compacto, vou escrever aqui novamente, CDs, TVs, ou por exemplo, polícia militar, polícias militares. Antigamente havia a tecnologia do cassete. Eu não sei se você se lembra da tecnologia do cassete. É uma fita, né? Qual é, então, o plural? Cassetes. Ou, por exemplo, quando nós encontramos a seguinte sigla: Organização
não governamental. Muita gente acaba colocando aqui um apóstrofo. Este apóstrofo não deve existir. Não deve existir. E aí o plural é feito apenas com o uso de S. Então nós temos de cá, ó, organizações não governamentais. E de cá, então, a representação do plural. Então, neste tipo aqui de sigla, de abreviatura, que não representa o sistema métrico decimal, nós temos apenas o uso do S sem aquele bendito do apóstrofo. Perfeito? Tá certo? Então não há o apóstrofo. Agora, muito cuidado para você não confundir com apóstrofe, porque apóstrofe com E não é apóstrofo. Apóstrofe representa o vocativo, aquele chamamento nas expressões. Quando nós temos assim, ó, por exemplo, ó Deus, então nós temos aqui este chamamento. Chamamento é apóstrofe, não é apóstrofo. Perfeito? Agora, olha que interessante, nós temos de cá, né, alguém pergunta o seguinte, nestas reduções, ou por exemplo, quando nós temos algum tipo de abreviatura, né, nessas abreviaturas, nessas reduções, nessas drásticas reduções, algumas letras podem se repetir. E aí eu acho interessante que você pegue a caneta e o papel e escreva o seguinte, é curioso nós notarmos, por exemplo, que o plural de autores nós encontramos em nossa língua assim, AA, com a repetição em maiúscula, assim, a letra maiúscula, autores, AA. Nós temos também aqui editores, EE. Olha lá, aí sim há o uso do ponto nesse caso, perfeito? Então nós temos, ó, o ponto de cá para autores, editores. Diogo, mas eu então não usarei o plural quando? Aí sim nós temos que nos lembrar daquela regra lá sobre o sistema métrico, o sistema de medidas. Perfeito? Horas, minutos, quilômetros, metragem, segundos. Fato que não é aqui. Então aqui nós temos a relação, por exemplo, com a sigla para organização não governamental, plural apenas com o S, e de cá nós temos esta curiosidade em relação à abreviatura de autores, editores, as duas então letras maiúsculas e o ponto de cá para representar então essa drástica redução e o plural. Perfeito? Então até podemos escrever de cá autores, editores. Interessante isso, não é? Isso é muito interessante. Leve adiante no seu texto, na sua publicação, na sua mensagem. Lembrando que se você quiser estudar um pouco mais sobre a nossa língua, quiser receber atividades semanais, faça parte do Clube Arraiz. E aqui nos comentários eu deixo uma série de links para você conhecer um pouco mais sobre o trabalho. Clique em curtir, ative as notificações. Eu sigo sempre aqui no canal Mesma Língua. Tchau, tchau!